aqui é a Carol Krasinski e está começando mais um Curitiba Mais Cultura. Hoje está presente aqui com a gente a banda Killer Jack. Seja muito bem-vindo, meninos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como é que surgiu a ideia desse nome tão diferente, como é que foi esse processo? Então, Killer Jack já tem 11 anos, né, de banda. Vai fazer 11 anos. Vai fazer 11 anos no dia 11 do 11. Então, essa banda já teve várias formações e a gente já passou por vários estilos, né? Então, a gente começou tocando, era outro estilo de som, né? A gente tocava cover, agora que é uma banda 100% autoral. E isso acho que foi... A gente colocou um nome assim porque a gente não tinha opção, sabe? Para ser bem sincero. E daí que acabou que a gente ficou meio conhecido assim na cidade por esse nome, sabe? A galera pegou e também até hoje. A gente não conseguiu mudar, sabe? Mas agora a gente tem até um apego, né? Na verdade, quando a gente acabou encontrando o significado do nome, porque até então não tinha, né? Aí perguntavam pra gente, mas o que quer dizer o Killer Jack? E a gente se olhava e, não sei, soa legal. Aí um dia a gente sentou, não, agora a gente precisa achar um significado, ou nós temos que trocar de nome, né? Aí a gente encontrou um significado. Acabou que, quando a gente encontrou o significado, a gente acabou achando que, na verdade, o nome que tinha escolhido nós e não a gente que tinha achado a soa bonito. O significado do nome é assim. O Jack é um nome muito comum, né? Não no Brasil, mas fora ele é um nome mais comum, né? Aí, o Killer, bom, é meio que autoexplicativo, né? Aí, a ideia do Killer Jack seria como se a gente rotulasse o Jack como uma pessoa comum, por exemplo, um nome comum no Brasil. João. Para a gente... matar uma palavra meio pesada, mas seria isso. Não a pessoa em si, mas aquilo tipo... Cara, eu quero fazer isso, que é uma coisa fora da curva do que a minha sociedade faz. Mas eu vou atrás do que eu quero, não vou fazer aquilo ali, eu vou atrás do que eu quero de verdade. Ele combina com o contexto das letras, né? A gente canta muita coisa que é pra gente partir de alguma coisa que a gente busca, algum sonho, algum objetivo, e nesse caminho a gente teve que deixar muitas coisas de lado, né? Exatamente. E a gente sempre fugindo desse homem comum, então a gente queria eliminar ele, né? Isso. Assim, para, né, seguir esse nosso caminho que também até hoje, né? Essa é por isso que quando a gente encontrou esse significado, a gente já tinha até CD lançado. A gente foi ver as letras e tudo aí. Mas se eu pudesse, eu teria mudado o nome. Foi aí que a gente acabou vendo que parece que é o nome que tinha escolhido a gente. E se encaixou pra caramba. Legal. Encaixou. Ali você falou das músicas em questão nos sonhos. Vocês acham que toda música de vocês tem uma pegada que seja uma reflexão da sociedade ou, quem sabe, uma crítica? Eu acredito que a gente passeia bastante por isso. A gente sempre, acho que todas as músicas que a gente fez, o primeiro álbum, acho que o segundo também, acho que saiu mais de conversas assim sobre coisas da vida, coisas do cotidiano e que foi surgindo essas ideias, né? Isso. E tem algumas músicas de protesto, mas acho que o nosso foco é mais o que a gente sente e o que a gente quer buscar, né? O futuro, internamente também. Acho que é mais assim. A gente acompanhou as redes sociais de vocês e a gente viu que vocês acabaram participando de muitos festivais, de bandas autorais. Vocês acham que vocês verem que o público está se identificando com a música de vocês, isso é legal? Como é que é essa sensação? Com certeza. Acho que isso é o mais objetivo. gratificante. Acho que é o objetivo maior, assim, talvez. Porque antes de eu entrar na Killer, né, que eu não fazia parte da Killer, né? Eu entrei um pouco depois que eu já existia a banda. Tinha muita coisa que eu sentia, pensava e não me encaixava assim na sociedade. E quando eu conheci a banda com as letras e a vida que eles levavam, eu comecei a me identificar, sabe? E não me sentia sozinho. E depois disso, acho que depois que a gente lançou o primeiro álbum, assim, muita gente vinha ouvir as músicas e falava, pô, me identifiquei com essa música e tal. Às vezes podia ser alguma coisa, uma crítica social ou até um relacionamento, alguma coisa assim. Então, que as pessoas se identificam, isso acho que é a parte mais gratificante, assim. Vocês consideram que já tem algum fã? Eu acho que sim. Sim. Acho que sim. Tem bastante gente que acompanha assim as redes sociais. Até agora que a gente está um pouco parado assim, tem bastante gente que cobra assim por show e Pergunta, né, o que está acontecendo. Músicas novas, tem gente lá da nossa cidade que tem música que a gente não lançou ainda que
faz acho que anos que eles estão cobrando e é legal isso também, essa troca que a gente tem. Eu tava vendo também que vocês foram uma das bandas mais votadas pro Lollapalooza, né? Fomos. As 50. Ficaram entre as 50 2022. Isso. Como é que foi esse processo? Animação? Tava lá em cima, Tá né? lá em cima, acho que esse foi o festival, acho que um dos mais legais, assim, Foi. e um dos mais frustrantes também, né? Porque a gente já participou de vários festivais, assim, mais de 20, assim, né, mais ou menos. E teve alguns que foi nível nacional, assim, e outros mais regional. Então, esse, sim, era, né, um festival de nível nacional e, sim, foi uma mobilização, assim, da cidade que, tipo, ajudou a gente, a galera de fora também, tipo, todo mundo votou em peso e deu certo, né? Infelizmente, com a pandemia, né? Foi bem na época da pandemia, veio a pandemia, eles tiveram que cancelar, né? Até o Lola não teve na época. E daí esse festival Foi, na foi pro verdade, esquecimento. ele meio que até a página saiu É, saiu cancelaram, do né? ar, tipo, que foi assim. Eu lembro que o resultado sairia numa terça-feira. E a gente sempre ensaiava na terça, né? Todo mundo chegou em casa e foi ver o resultado. Aí saiu. A hora que eu abri a página, assim que atualizou, tava lá, a gente tava em terceiro, né? Dos mais votados. Caramba! Aí, aquela ansiedade para saber o resultado, quando que ia sair, se a gente estava classificado para ir para lá, para fazer a seletiva, né, ao vivo. No dia que era para sair, a rádio fechou por causa da pandemia em São Paulo, né? Eles pararam de trabalhar presencialmente, foi Bem na época da cancelado tudo. pandemia. Foi bem na época da pandemia. Mas foi legal, assim, tipo, esse foi o primeiro festival, assim, que foi votação online, né? Depois a gente participou em um em Pinhais, né? Que a gente até Isso. acabou ganhando o voto popular. Que também acho que foi 1.000 e pouquinho voto. Foi de um dia para o outro, assim. É, Eles foi de um lan- dia pro o- outro, sim, votação, daí a gente ganhou também. Foi o daí o 10º segundo festival, assim, que a gente foi de voto popular, assim, que não foi ao vivo e tal. Foi o 10º FECAP, né? legal Tipo, também. eles abriram na sexta-feira a votação e encerrava no sábado, lá em Pinhais mesmo, né? Aí a gente tava lá, tudo, e a gente ficou em primeiro lugar. Deu mais de 1.000 votos, cara, de um dia pro outro. Caramba! Então o pessoal, assim, quando quer, eles se juntam e realmente. É bem legal essa parte, assim, de festival, assim, até pra gente que toca música autoral, assim, às vezes não tem muito espaço, né? Pra tocar em bares, casas de show, assim. É mais difícil, assim. Tipo, na cidade a gente tem até nosso público, assim, e até rola. Mas pra fora, assim, é bem mais difícil. Então, acho que os festivais, assim, de música autoral, até de competição mesmo que a gente não ligue muito para competição, mas é uma porta de entrada, assim, sabe? Até para as cidades e uma visualização também. Tipo, o pessoal vê, pô, eles ganharam festival lá e tal. Vamos conhecer o som deles. Tá? Sim, Então, exatamente. muita música nossa ficou conhecida, acho que Assim, né? mais por esses festivais, assim, que a gente ganhou. Sim. Você estava falando ali que tem lugares que não abrem muitas portas, né? Qual foi o lugar mais inusitado que vocês já tocaram, assim, que vocês ficaram, caramba, a gente está tocando aqui? Mais inusitado? Acho que do... Usina 5? Acho que foi É. Usina. Esse foi o Dia Mundial do Rock, acho que. Isso, foi o Festival do Dia Mundial do Rock, promovido pelo Crossroads na Usina 5 aqui em de 2019. Cara, tipo, na verdade a gente participou. Acho que foi mais pelo contexto, né? Isso, do que tipo, o festival em Assim, si, ele né? não era por exemplo, igual os outros festivais que a gente participa, a gente vai e toca uma, duas músicas, né? E o júri vota. Esse era diferente, a gente ia e tinha uma espécie de batalha entre bandas, sabe? A gente passou na primeira seletiva, que era por vídeo. Aí a primeira eliminatória a gente tinha que tocar, nós mais 3 bandas, um show de 40 minutos. Aí tinha o voto da casa, o voto do júri e o voto popular. Aí na época a gente conseguiu com a prefeitura da Lapa, a gente trouxe van na primeira etapa, na segunda, na semifinal a gente trouxe um ônibus, na final a gente trouxe mais um ônibus e era numa terça-feira, cara, o pessoal saía do trabalho e ia direto pra rodoviária pegar o ônibus pra vir pra cá. O festival, esse festival, assim, os primeiros colocados, eles tocavam nesse outro festival que era maior, assim, né? Que Eu acho que é o maior da América da... é o maior festival de rock do sul do Brasil, É. né? Meu Daí a Deus. gente teve que participar desse outro festival, né? Acabar ganhando, né? A gente ficou em segundo. E pra gente conseguir tocar nesse festival do Zina. Então, tipo, foi Teve mais foi alguns emoção. meses, assim. E daí também nosso baterista, que não pôde vir hoje, ele também ele tava pra ganhar um neném, né? A esposa dele. E daí ele não tava tocando com a gente. Então, foi, tipo, a gente contratou gente pra tocar. Tipo, foi
assim, aquele negócio Cara, muito a gente chegou na no final, susto, né? É, Sem ensaiar, assim, a gente contratou outro baterista, sem ensaiar, ele foi tocar, Meu deu tudo Deus. certo no e a final. gente tava, tipo, de uma semana inteira antes, com data marcada com outros bateristas. Acho que esses são os mais marcantes, Aí- acho, por causa da história, assim. A gente chegou lá na terça pra tocar, né? O Matheus tava com laringite. Eu tava Pra com... variar, né? Eu e o guitarrista tava com gripe. Meu Tava Deus. todo mundo doente, cara. Mas a gente tava lá. Tudo pra dar errado, mas deu certo. Graças a Deus, deu certo. Bom, antes do intervalo, a gente gostaria de saber se tem como vocês tocarem uma música pra gente. Claro. Podemos tocar, sim. Vamos fazer a música Não Sei, é o nome, é o nome dela. Essa música a gente lançou ela no segundo álbum agora. E tem um clipe lá no YouTube também. Quem quiser acompanhar. Eu tive tempo pra fingir que eu era parte deste seu lugar, mas eu detesto estar aqui e você nunca pôde me escutar. Eu já não sei em que pedaço de concreto eu deixei meus pés, e o que dizer se o meu pedaço de alento agora é meu revés, veja o esforço pra sorrir. E não me diga que isso é natural. Eu tive tempo pra fingir, mas você sabe que eu não sou igual. Eu não sou igual. Eu já não sei em que pedaço de concreto eu deixei meus pés, e o que dizer se o meu pedaço de alento agora é meu revés, eu já não sei em que pedaço de concreto eu deixei meus pés, e o que dizer se o meu pedaço de alento agora é meu revés. Estamos de volta com o programa Curitiba Mais Cultura, hoje com a banda Killer Jack. Então, meninos, vocês comentaram que tem 11 anos de banda, que vocês começaram dia 11/11 de 2011. Ficou marcado já. Isso foi proposital? Como é que foi? Não, acho que não. Então, a banda, nossa, tem muito tempo. Acho que eu e o Bruno, a gente entrou depois, assim, ao longo dos anos. A gente já acompanhava, né, porque nossa cidade, a gente mora numa cidade pequena, então todo mundo meio que se conhece. Aí meu irmão era baterista, que é até hoje, né? Ele é o único integrante, acho que, da formação original. E eles começaram, né, outros estilos e tal, e foi evoluindo a música, a banda foi entrando outros integrantes, uns foi saindo, até ficar nessa formação que a gente tá agora, que é Isso. eu, o Bruno e o Marlos, né? Isso, totalmente, somos nós três. Somos nós três, por enquanto. Eu vi nas redes sociais de vocês que durante a pandemia vocês não podiam fazer show, então vocês fizeram lives. Vocês tiveram bom feedback por causa disso? A gente trabalhou bastante, acho que em cima, talvez pela situação, assim, acho que foi um momento bem complicado, assim, pra gente até. A gente tava vivendo só disso, né, Bruno? Só A disso. gente tava vivendo só disso, então foi um choque, assim, para todo mundo. E eu acho que o público acho que teve que se adaptar, né? A gente não tinha outra opção no momento, né? E a gente acho que chegou a fazer uma live com parceria com uma loja lá da cidade, da Ousadia.
né? Até pra gente movimentar, tipo, né? Fazer acontecer, assim, as nossas músicas, né? Que a gente tava bem embalado, assim, depois do festival e tudo. Tipo, tava gravando música, a gente tem bastante música para gravar, então, né, deu uma parada, assim, né, com a pandemia. E daí a gente fez essa live, na época, com algumas parcerias, né, mas foi mais no intuito de arrecadar, né, alimento. Arrecadar beneficente. alimento, tudo. Tinha muita Daí- família que estava precisando, né? A gente pensou também, porque, assim como a gente, né, saiu bem prejudicado, tinha muita gente que estava precisando. Então, acho que a parte legal das lives foi isso, né? Não só... E também a gente transmitia as músicas, né? Que eu acredito que a gente fala coisas boas nas letras, então acho que para alguém deve ter ajudado. Deve ter Ajudar ajudado de alguma bastante. forma, né? Mas o feedback foi bom, né? Tipo, o pessoal, até mesmo durante a live, comentou bastante. Depois o pessoal comentou. Teve gente que veio atrás depois para fazer a doação. Que, não consegui a tempo, dá para doar ainda? Claro que dá, né? Caramba, que massa. E para onde que foi doada? Foi doado para as famílias da Foi cidade para um mesmo? projeto que tinha lá na cidade, Projeto Dorcas, que era um projeto de uma senhora lá, né? Isso, projeto de uma senhora. E daí ela fazia coisas... Tipo, ela levava... Ela ficou por um tempo, acho que 1 ou 2 meses, levando café da manhã todo dia para umas famílias carentes, sabe? Para 60 famílias. Então, durante esse tempo, eles estavam, né, levando café de manhã e a gente conseguiu arrecadar alimento, né? Alimento e também... dinheiro também. E também foi arrecadado agasalho, né? Agasalho. Foi bem na época que tava frio, né? Na época do inverno, se não me engano, foi em julho, né? Isso. Aí a gente aproveitou e junto foi arrecadado agasalho também. Desse projeto Dorcas, ele tinha várias coisas, né? Não só isso, eles também pegavam as crianças carentes, né? Fazia Isso. trabalho cultural, né? Trabalho de adaptação das crianças Tinha na sociedade, tal, oficinas oficinas, também, né? Projeto bem legal, Que né? legal. Usaram ao favor disso, né? Para ajudar as pessoas também, claro. Vocês já têm 2 álbuns, né? Vocês estão em produção de mais um? Como é que vai ser esse futuro aí? Então, música, a gente tem muita música, assim. Muita música mesmo. Mas isso leva muito tempo também de gravação e tal. Agora que a gente está começando a produzir em casa, né? E acho que fica um pouco mais fácil. Agora a banda, depois da pandemia, depois de... Né, aconteceu muita coisa, o guitarrista saiu também. A gente tá meio que no hiato, sabe? A gente tá fazendo só alguns shows, sabe? Não estamos fazendo show, tipo, toda semana, todo mês. A gente faz pelo menos um show por mês aí, né? Visto. Tipo, assim, quando é um show, digamos, maior, assim. Então... Mas a gente tem muita música, né? Muitos projetos ainda pra gente fazer. A gente acabou de lançar uma, né? Isso, a última que a gente lançou vai fazer 1 ano, dia 11 de novembro. A gente lançou em comemoração aos 10 anos da banda, Isso. né? Foi uma música assim que a gente fez tudo sozinho, a gente fez a parte do clipe, a parte do áudio, só pra, né, pra sair assim, talvez desintoxicado, Isso. que nem veio da pandemia, que a gente ficou meio isolado. A gente quis fazer tudo sozinho dessa vez e deu bem certo. Até a música, assim, a gente fez uma música mais simples. Ela é uma música que tem um significado especial para nós. Apesar dela ser mais simples, É assim. simples, em mas é de letra e tudo. coração. É limpo, simples, mas de coração. E quem que é responsável por escrever essas músicas? Vocês, é tipo uma parceria? Cada um escreve um pouquinho? Como é que Então, funciona? Eu acho que depende muito. Por exemplo, o primeiro álbum tinha o Alexandre, que era o outro vocalista, antigamente. Ele chegava sempre com algumas ideias, ou era sempre de alguma conversa que a gente tinha, sabe? Que nem a gente sempre estava reunido, quase todo dia a gente se encontrava, né? O baterista era meu irmão, então ficava bem fácil. E daí muita música saía de roda de conversa, e daí a gente ia escrevendo, às vezes escrevia junto, algum dava uma ideia. Era mais ou menos isso, né? O segundo álbum também foi mais ou menos assim, né? O segundo também daí foi... essa última música, acho que a letra foi a letra mais tua, minha. né? E A daí, última agora, as mais recentes, a maioria é do Matheus. mas todo mundo tem a sua Todo parte, mundo né? ajuda. E quais que são os planos futuros para a banda agora? Vocês vão querer participar de festivais? Qual que é o foco de vocês? Com certeza. Eu acho que para mim o foco principal acho que é gravar mais músicas, né? A gente tem essa vontade, né? Essa ansiedade de mostrar todas as músicas que a gente tem, né? E compor cada vez mais. E o festival também acho que é uma parte bem legal, né? E hoje em dia, na verdade, a gente trabalha muito voltado para lançar single, né?
muito difícil o artista hoje que lança álbum, muito consecutivamente, né? Aí a gente, depois que lançou o segundo, a gente, vamos começar a lançar single, né? Aí a gente lançou o primeiro, no dia 11 de novembro do ano passado. Mas é aquilo que o Matheus falou, a gente tem muita música em processo de... Aquela música assim, tá no forno. Ela tá quase pronta, mas ela ainda não tá pronta, sabe? Que daí a gente fica naquela ansiedade para gravar tudo, mas a gente... Até que nem o Matheus falou, né? A última foi a gente mesmo que fez e a tendência é que continue meio nessa vibe, não correndo tanto para estúdio, tudo, até porque o recurso não é barato, né? E vocês já tiveram algum feat? Como é que é? Um feat? É. A feat acho que a gente não teve ainda, né? Não, né? É uma coisa legal. Só aqueles que rolou no final do ano, lá na Lapa, que às vezes não deram. Nós, um mas monte daí de gente, não o nome da banda. Teve alguns em si. projetos que a gente fez, né? A gente fazendo com outros artistas, mas não dentro da banda, né? Mas foi... E A vocês gente sonham quer em fazer fazer. com alguém, assim? Tem um famoso que vocês a sonham em gente fazer? a gente quer com, acho que com vários, né? O Jobs e o Raoni. Acho que a gente até conversou com eles, talvez, fazer, que é os caras do Medula, não sei se vocês conhecem. Eu É já um ouvi som falar. mais underground, assim. Eles já participaram do Superstar e tudo. Mas é duas pessoas que a gente tem uma música certa já pra eles. Acho que no momento certo vai dar certo. Vai dar certo. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje aqui no programa e a gente gostaria de encerrar com mais uma música. Opa, com certeza. A gente que agradece o convite. A gente que agradece o convite aí, estamos muito felizes por, né, que nem a gente falou, estava no hiato, né? E poder voltar e falar um pouco do nosso trabalho é perfeito, incrível pra gente. Obrigado pelo convite, né? E sigam a gente nas redes sociais, Claro, anunciei. Instagram, Facebook, Killer Jack Oficial, no YouTube também, Spotify também, que Spotify, ajuda Deezer. bastante. Então vamos fazer a faixa título, não? Faixa título do segundo álbum se chama O Andarilho. Chance que sem esforço você tem. Bastou dizer amém. Será que é pedir demais? Um lugar onde eu possa descansar. Será que estarei em paz depois que a nossa música tocar? Será que eu não sou mais eu? Será que eu não sou ninguém? Segurança de uma isca no sol, sem chance, sem bemol. Não sei pra onde vou, mas pouco importa se no fim das contas nada disso tem valor. Só quero um cobertor. Será que é pedir demais? Um lugar onde eu possa descansar. Será que estarei em paz depois que a nossa música